Minha avó quase matou o primeiro noivo da minha mãe. Minha avó me contou esta história e eu queria compartilhar. Isso tudo aconteceu em 1985, então isso foi antes das câmeras de segurança serem uma coisa doméstica, mas isso aconteceu na Pô da Geórgia. Minha avó, Clara, me disse que quando minha mãe, Ângela, fez 19 anos ela ficou noiva de um homem, Dick, seu nome verdadeiro aliás. Clara notou que ele era muito controlador, ou seja, ela não podia usar telefone fixo, e ele a proibia de ir a eventos familiares. A gota d'água de Clara foi quando minha mãe ligou para ela no meio da noite chorando dizendo que ela não aguentava mais e que ele estava batendo nela. A essa altura, eles estavam juntos há quase 2 anos e tinham meu irmão mais velho. Clara disse à minha mãe para ir para a casa do meu bisavô e ficar lá, mas disse a Dick que ela estava indo para a casa dela. Minha mãe fez o que ela pediu e Clara esperou por ele. Ele finalmente chegou no meio da noite gritando que Ângela precisava voltar para casa e parar de agir como uma criança. Clara disse a Dick que ela estava lá dentro. Ele entrou e Clara entrou por trás dele e bateu na cabeça dele com um bastão que ela havia colocado ao lado da porta. Dick caiu no chão e Clara o atingiu várias vezes nas pernas e nos braços, quebrando um dos braços e fraturando uma costela. Quando ela terminou, ela disse a ele para nunca chegar perto de sua filha ou ele estaria em uma vala em seguida. Ele nunca mais voltou. Tenho certeza que ele queimou as coisas da minha mãe, mas ela não se importou. Ela me traiu, então eu fiz sexo a 3 com o ex-namorado dela e o cara com quem ela me traiu. Para esclarecer qualquer confusão que possa surgir, você deve saber que sou um homem bissexual. Eu amo compartilhar essa história porque ainda tenho orgulho dela. Alguns anos atrás, minha ex-namorada me traiu com outro cara. Ela então teve a audácia de me dizer que se eu fosse um adulto eu poderia lidar com isso e que ela espera que ainda possamos ser amigos, mas ela perdeu todos os sentimentos por mim e está totalmente apaixonada por esse novo cara agora. Se ela não tivesse dito isso, provavelmente eu não teria feito esse plano. Mas agora eu tinha que ensinar a ela uma lição valiosa. Fiquei deprimido por um longo tempo e não consegui deletar o número dela. E ela pensou que eu era seu amigo agora. Ela começou a me enviar fotos dela e de seu novo namorado com emojis rindo. Ela nem se importava com o quanto ela tinha me machucado. E então, um dia, enquanto eu passava pelo Tinder, encontrei alguém que era bastante familiar. Seu novo namorado. Claro que eu não diria a ela que seu novo namorado está no Tinder. Na verdade eu combinei com ele, o que foi bastante surpreendente porque eu pensei que ele era hétero e começamos uma conversa. Ele não sabia quem eu era. Ela nunca disse a ele que estava em um relacionamento enquanto flertava com ele. Mas isso foi perfeito. Tivemos conversas mais longas e ele me contou cada vez mais sobre ele. Ao longo das semanas, aprendemos mais e mais um sobre o outro e agora eu tinha um plano. Sugeri que nos encontrássemos em um bar. Ele concordou. Lembre-se de que ele ainda estava em um relacionamento com minha ex-namorada na época. Quando nos conhecemos nos divertimos muito. E uma data se tornou muitas datas. Demorei alguns meses, mas depois o levei ao ponto em que ele desenvolveu sentimentos por mim e eu era caso dele. O que ele não sabia. Entrei em contato com o ex-namorado da minha namorada também. Ele terminou com ela porque se assumiu gay. Eu estava em contato com os 2 caras. O ex-namorado e eu nos demos muito bem. Na verdade, fiz dele um grande amigo meu. Em nossas conversas com meu novo namorado, conversamos sobre desejos sexuais e ele disse que sempre quis fazer sexo a 3, então sugeriu um com o ex-namorado gay. Eu sabia que ele era o tipo dele porque nós meio que nos parecíamos e ele tinha sentimentos por mim. Perguntei ao ex-namorado gay se ele queria ser o terceiro e para minha surpresa ele disse que sim. Sinceramente, ainda estou surpreso como tudo isso funcionou sem que ela percebesse, mas funcionou e então chegou o dia em que decidi ir para o nuclear. Os 2 caras vieram ao meu apartamento. Eu os levei para o quarto e eles começaram a conversar um com o outro. Enquanto eles conversavam tirei uma selfie de uma distância segura.
perto o suficiente para que ela pudesse ver seus rostos, mas longe o suficiente para que eles não notassem. Então a ação começou. Claro que não vou entrar em detalhes, mas caramba, eu gostei mais do que tudo no mundo. Alguns dias depois disso, eu disse a ele que, agora que concedi a ele o desejo de um trio, queria algo em troca. Eu disse a ele que não queria mais ter um caso e disse a ele que ele deveria terminar com ela ou eu terminaria com ele. Eu sabia que era uma manipulação radical, mas eu tinha um plano e tinha controle total sobre ele. Ele realmente terminou com ela e a expulsou. Eu até consegui que ele saísse de seu apartamento para morar comigo. O que significa que ela perdeu a casa e o namorado. Mas eu ainda não tinha terminado. Porque depois disso ela me mandou uma mensagem com emojis chorando que seu namorado a largou e que ela se arrepende de me deixar. Eu então disse, seu namorado? Você está falando desse cara, e enviei a ela a selfie que tirei. Ela ligou e me mandou uma mensagem várias vezes, mas eu a ignorei. Meu plano foi quase bem sucedido. Restavam apenas 3 coisas que eu ainda tinha que fazer. A primeira foi que contei à mãe dela, que odeia a infidelidade mais do que tudo porque o pai dela traiu a mãe dela com outra mulher. Você poderia dizer, tal pai tal filha. Sua mãe ficou com raiva, mas me agradeceu por ter contado a ela. Pelo que ouvi é que a mãe dela cortou relações com ela, mas admito que não sei se isso realmente aconteceu. E eu não acho que isso aconteceu. Mas seria engraçado se fosse verdade. A segunda coisa que fiz foi terminar com ele porque infelizmente para ele também era um trapaceiro e eu também odeio infidelidade. A última coisa que fiz foi sair com o ex-namorado gay. E depois de alguns encontros nos reunimos e ainda somos um casal. No final eu destruí ela e o cara com quem ela me traiu e não poderia estar mais orgulhoso de mim mesmo.